continuar com o tema As Emoções Saradas pela Graça. Emoções Saradas pela Graça, hoje parte 6. Nós vamos iniciar esse estudo em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, eu vou ler com você, do versículo 3 até o 5. 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5. O tema é Emoções Saradas pela Graça, hoje a parte 6. Diz assim, encontraram? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, né? Nossas armas não são carnais. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias, a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Pode sentar, por gentileza, amados. Então, existe uma batalha desde que Adão e Eva ouviram a serpente. A serpente falou, você come da árvore da independência. E quando você comer a árvore da independência, os seus olhos serão abertos. Não. Os olhos do ser humano, o diabo é pai da mentira. Os olhos dos seres humanos foram fechados para Deus, para a verdade, e começaram a ver as coisas de um ponto de vista mostrado pelo inimigo. Agora, as fortalezas na mente é o que nós vemos aqui no 2º capítulo de Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 a 5, que existem fortalezas que tentam prender a nossa mente no engano, no sofisma. O que é o sofisma? É a aparência de algo que não é verdadeiro. Tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus é sofisma. Tudo aquilo que parece forte e invencível, mas que Jesus já derrotou na cruz do Calvário, já foi destruído. Mas o inimigo tenta e ele mente. O diabo não mente apenas com palavras. Ele mente com sensações, com pensamentos, com emoções. Por exemplo, o diabo mente que você está doente quando a Bíblia diz que você está curado. O diabo mente que você está endividado quando a Bíblia diz que você será próspero. Olha aqui 2 Coríntios capítulo 9, está em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11 diz o seguinte, 2 Coríntios 9, 11. Sereis enriquecido em todas as áreas da vossa vida, a fim de que, veja por quê, possais ser generosos em toda e qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte o quê? Em ações de graça. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus fará com que você seja tão próspero, que dê não só para você pagar suas contas e teus compromissos, mas que sobre para você ser generoso com o órfão, com a viúva, com a obra missionária. É o que está dizendo aqui. Que Deus fará com que você seja próspero, não para a vaidade, não para a ganância, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas para as boas obras. Veja bem, amados, quando você compreende que o que Deus te dá é dele, você só é mordomo. Você, por exemplo, consegue viver bem, você e a sua família, você faz ali, puxa, eu e minha família temos gasto mensal, investimento, tem que ser uns 4 mil reais. Eu estou ganhando 4 mil, já está bom, graças a Deus. Não, você está sendo egoísta, porque aqui diz que tem que sobrar para você ajudar o órfão, a viúva necessitada. O que passa das tuas necessidades, o que sobra das suas necessidades, é para você investir no reino de Deus, é o que está dizendo aqui. Então nós precisamos acordar que o inimigo tenta com fortaleza mentir, fazendo-nos o quê? Diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, 3, nós desanimarmos, sermos vencidos pelo desânimo, pela descrença. Quantas pessoas que desanimaram, pastor, eu fui na igreja, eu busquei, eu orei, mas não aconteceu nada. Eles foram desanimando, desacreditando. Mas você tem que se agarrar na palavra e dizer, não, nem que demore, como aconteceu com Caleb, 40 anos. Nem que demore 25 anos. Olha quanto tempo Abraão teve que esperar a promessa, ele não desanimou, ele perseverou. E hoje nós vemos muitas pessoas que não têm paciência, já desanimam, já desiste, mas nós não somos daqueles que desistem, mas daqueles que perseveram e creem na palavra de Deus, amém? Então o inimigo tenta nos fazer desacreditar, desanimar, ser vencido pelo ressentimento, é uma outra fortaleza, amados. Quantas pessoas que não compreendem que nós temos uma aliança com o Senhor, de amar sempre e perdoar sempre, a todos, não importa se a pessoa fez o mal, se a pessoa foi injusta, não importa.
o inimigo ele quer nos vencer pelo ressentimento, para ele ter o quê? Um apoio. É como você bate uma cunha, ali você abre uma brecha e você vai entrando. Veja aqui 2 Coríntios capítulo 2, pegue aí, 2 Coríntios capítulo 2. Então o inimigo ele quer nos vencer pelo ressentimento, pela mágoa. Quantas pessoas estão na igreja, amados, que não compreendem, que Deus nem aceita a oferta dele. Se ele vier trazer uma oferta e estiver chateado com alguém, perdoe essa pessoa, decida perdoar. Pastor, mas os meus sentimentos estão feridos. Não ligue muito para os seus sentimentos carnais. Quando você decide perdoar essa pessoa, porque a obediência é isso, é decidir. Quando você decide perdoar, Deus toma conta dos seus sentimentos e vai tirando aquilo ali gradativamente. No momento que você decide perdoar, Deus começa a trabalhar nas suas emoções. No momento que você decide confiar, não, eu vou perseverar, Deus te dá ânimo e você vence a descrença. Viram? A decisão. Existem esquinas em nossas vidas, onde você pode decidir desanimar ou se animar. Então você tem que escolher a quem você vai se entregar. A Bíblia diz em Romanos 6,16 que aquele que você se entregar, esse vai dominar você. Você vai se entregar à palavra e às promessas ou vai se entregar ao desânimo? Você vai se entregar à prosperidade divina ou às dívidas e dizer, eu sou uma pessoa endividada, sou uma pessoa pobretona mesmo. Você vai se entregar à saúde de Deus, que Deus tem conquistado na cruz do Calvário, ou vai dizer, não, a minha genética é fraca, minha mãe era assim, minha avó era assim, eu já estou sentindo os sintomas. Você vai se entregar à doença ou à saúde? Você vai se entregar à fé, à perseverança, ao fruto do Espírito, ou você vai se entregar ao desânimo? Quer dizer, todos os dias há convites. O desânimo nos convida. A fé nos convida. A preguiça nos convida. Mas Deus também nos convida. Quer dizer, há convites. E as pessoas muitas vezes estão atendendo convites que estão destruindo elas. Mas nós estamos atendendo o convite do Senhor a sermos fortalecidos, amados. Deus quer nos fortalecer. Deus quer nos restaurar, Deus quer nos limpar, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos levantar, Deus quer nos edificar, para que através de nós pessoas sejam abençoadas. Então se você está bem, você vai ajudar muitas pessoas. E Deus vai ser glorificado. Porque a Bíblia diz em Mateus 5,16 que Deus é glorificado através das suas boas obras. Então nós estamos aqui em 2 Coríntios 2, versículo 10. 2 Coríntios 2, versículo 10. Achou aí? Diz assim: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. O que está dizendo? Que quando eu não perdoo, o diabo tem vantagem. Quando eu não perdoo, o inimigo diz assim, agora eu tenho uma brecha através da qual eu posso trabalhar na vida dessa pessoa, destruir essa pessoa. Então, você pode escolher, eu decido perdoar, ou eu decido ficar chateado com essa pessoa, falando mal dessa pessoa, emburrado com essa pessoa, olhando essa pessoa com cara feia, semana após semana. Tem pessoas amadas que anos após anos, eles estão ali presos, ano após ano chateado com a pessoa, ano após ano falando mal daquela pessoa pelas costas, mas eles estão sendo prejudicados. Porque aqui diz, em 2 Coríntios 2, 10 e 11, e quando eu não decido perdoar, o inimigo tem vantagem. O inimigo tem vantagem. Por exemplo, aqui nós estamos falando de inteligência espiritual. Se você não quer que o inimigo tenha vantagem, você deve escolher o perdão. Mas como perdoar o que essa pessoa fez é imperdoável? Você não sabe o que essa pessoa fez. Essa pessoa foi muito injusta, essa pessoa foi cruel, ela mentiu, não importa o que ela fez. Você decide perdoar, por quê? Porque senão o inimigo tem vantagem na sua vida. É o que está falando aqui. Então, quando nós estamos falando de emoções saradas pela graça, temos que compreender que a graça, ela sempre está oferecendo-se para sarar as nossas emoções. Por quê? A função do mundo é ferir-nos, e a função de Deus é sarar-nos. Olhe como o mundo trabalha dia a dia para nos levar à descrença. Ah, Deus não está me ouvindo. Ah, não está adiantando. Então tudo que esse mundo faz é para desanimar você, através de situações, através de pessoas, através da nossa carne. O inimigo quer o quê? Nos levar ao desânimo, nos levar à mágoa, ou seja, nos levar a ficar embaixo dos pés do diabo. Esse é o trabalho do inimigo, lentamente, é nos levar à escravidão, é nos levar à cegueira espiritual. Mas pela palavra nós podemos ver as armas e estratégias de Deus para escapar.
Quando falamos em emoções saradas pela graça, precisamos compreender que a graça se oferece para sarar as nossas emoções. E que o inimigo se oferece para ferir-nos e destruir as nossas emoções. Então são propostas, são convites que inconscientemente as pessoas respondem. Se a pessoa responde à mágoa e aceita a mágoa, ela está aceitando um demônio. Se ela aceita a incredulidade, ela está recebendo o quê? Um espírito. Porque 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo. O que é a incredulidade, o medo, a preocupação pelo dia de amanhã? É um espírito que bate a porta. Eis que voltarei à minha casa. E quando a pessoa não discerne, peraí, essa preocupação é um demônio, eu não aceito, Pai, eu me entrego ao teu espírito de fé, eu rejeito essa preocupação, eu não aceito ficar preocupado, eu não aceito ficar magoado. Essa pessoa, ela é inteligente espiritual, por quê? Porque ela sabe rejeitar, refutar, renunciar e expulsar o mal da sua vida. E quando o mal sai da sua vida, por exemplo, uma pessoa está com uma infecção, uma febre alta, ela não tem nem força para levantar e comer, ela fica fraca. A infecção, ela tira o nosso ânimo, a nossa força. Mas quando a pessoa vence a infecção, ela fica normal de novo. Aí ela tem ânimo de novo. Por quê? Porque a infecção, ela tira o desempenho da pessoa. A infecção, ela tira o ânimo da pessoa. Mas quando você vence a infecção, aí você volta a ter ânimo. Assim espiritualmente falando. Quando o mal vem numa pessoa, ela fica fraca. Ela não tem força para orar. Ela não tem força para ir para a igreja. Mas quando ela vence aquilo, aí ela volta a ser aquilo pela qual ela foi feita. Pois nós somos feitos para adorar a Deus. Isso é normal, a vida é normal de uma pessoa. Portanto, essas escolhas, essas esquinas, elas existem na vida de todo mundo. A Bíblia diz que a casa na rocha e a casa na areia, todas vem a tempestade, mas a que está na rocha ela não cai. Então, todos os dias nós somos entregues à morte. Todos os dias há esses convites, amados. A gente não entende, mas as pessoas, consciente ou inconscientemente, estão dando respostas na vida que afetam o seu destino. Lembre-se, quando o povo estava no deserto, alguns se entregavam à palavra, andavam com Moisés, dizendo, não, mas Deus falou que nós vamos sair desse deserto. E eles saíram. E os outros, qual dava a resposta? Nós estamos aqui, nós vamos morrer, nós somos gafanhoto, nós somos fracos. A resposta que eles davam, eles se entregavam à incredulidade, eles se entregavam à murmuração, eles se entregavam ao desânimo. E quem se entrega ao desânimo é vencido pelo desânimo. Porque aquele que você se entrega, esse vai dominar você. Romanos 6,16. Aquele que se entrega, esse vai ser o seu Senhor. E as pessoas se entregam ao mal e dizem, sabe por que eu me entrego ao mal? Porque eu não consigo. Sabe por que eu me entrego ao mal? Porque o mal é mais forte do que eu. Não é verdade? Em Gênesis 4,7 diz que o mal luta contra você, mas você tem que dominá-lo. Em Gálatas 5,16 diz que você se entregará ao Espírito, você não se entregará aos desejos da sua carne. Então há uma guerra em que há igualdade. Nós não podemos dizer assim, se entregar a Deus é difícil. Não, isso é mentira do diabo. Se entregar a Deus é uma possibilidade. É tão possível você se entregar ao mal, como você se entregar a Deus. Mas as pessoas se entregam ao mal e dizem, o mal é mais forte que eu. Aí está o sofisma. O mal não é mais forte que você. Mais forte que você é o Espírito Santo, amém? Eu me entrego a isso porque eu não consigo. Veja, você está mentindo. Em 1 Coríntios 10,13 diz que nunca haverá um mal mais forte que possa te dominar e te vencer, porque Deus está com você para te dar vitória sempre. 1 Coríntios 10,13. Então, a pessoa que ela tem uma fé esclarecida, uma fé bíblica, quando ela é atacada, ela vai amar a Bíblia. Assim diz o Senhor. Como é que Jesus venceu Satanás? Assim está escrito. Ele tem argumento. A espada do Espírito é argumento. Ele sabe como responder, ele sabe como ler aquela circunstância e responder com o ponto de vista de Deus. É de forma que ela ganha a mente de Deus. Ela vê a doença, peraí, se o inimigo ser vencido, eu posso vencê-lo. Ele passa o problema financeiro, peraí, mas eu fui feito para prosperidade, para sobrar dinheiro e não faltar. Eu fui criado por Deus para prosperidade. Eu posso vencer essa dívida. Ele vai, como Davi diante de Golias, eu posso vencer isso porque Deus está comigo. Agora a pessoa que não tem revelação, vem a luta, Deus não está comigo mesmo. Não tem jeito, acho que eu sou pecador, eu sou fraco, eu acho que não tem jeito. Para mim é melhor. A pessoa ela se entrega ao mal. Ela se torna vulnerável porque ela não sabe que em Cristo ela é capaz. Porque Deus nos fez mais que vencedores em Cristo. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, peguei 2,
2 Coríntios 2, 14. 2 Coríntios 2, 14. Contudo, graças a Deus, que nos faz triunfar, que nos conduz em triunfo, sempre. Tudo que você estiver passando, se você se entregar ao Senhor, diz ali, não importa a luta, não importa o gigante, não importa o problema, aqui está dizendo, não importa o que vem contra você. Aqui está dizendo que se você se entregar ao Senhor, Ele te conduz em triunfo, em vitória, sempre. Deus tem condição de livrar você e eu, não importa a luta, desde que nós aprendemos a nos entregar a Ele. Naquela situação, Pai, eu decido me entregar, a Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. A Tua palavra diz que o Senhor vai me ouvir, vai me atender, então eu creio nisso. Quer dizer, é uma guerra, você está vendo uma coisa e a Bíblia está dizendo outra. Deus diz assim, Abraão, você é pai de uma multidão. E passou anos e anos, imagine, mas 24 anos depois que Deus falou. Você pode imaginar? Como é teu nome? Deus me chama de pai de multidão. Ah, é? Quantos anos você tem? 99. E quantos filhos você tem? Nenhum. Peraí, então você é um mentiroso. Se Deus te chama de pai de uma multidão, já passou 24 anos e você não tem nenhum filho, como é que você é pai de uma multidão? Veja, a promessa de Deus muitas vezes é provada, porque Deus fala uma coisa, você está vendo outra. Deus fala uma coisa, agora você vai escolher viver por vista ou por fé. Você vai perseverar na palavra, mas não conseguirá. Sabe por que as pessoas não conseguem perseverar na palavra? Porque elas não estão diante da palavra. Sabe como é que você vai conseguir perseverar nessa palavra? Se você estiver diante dessa palavra. Se você estiver semana após semana se alimentando dessa palavra, você conseguirá perseverar na palavra na hora da luta. Na hora da luta, a Bíblia diz assim, estima ela e ela te livrará. Valoriza ela, honra ela. Quando a árvore da vida era o centro do jardim, tudo ia bem. Sabe o que é a árvore da vida? É Cristo, é a palavra. Quando a árvore da vida era o centro, mas quando Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da independência, aí veio os efeitos da queda da maldição. Veja? Coloque a palavra no centro da sua vida. Ah, eu estou uma vida muito corrida, pastor, eu tenho tempo de ir na igreja ouvir a palavra. Não, eu sou uma pessoa muito ocupada, muito importante. Então, você não vai dar tempo para a palavra. Você não vai se alimentar da palavra. Na hora da luta, você não terá a palavra. Você não ficará do lado da palavra. Você vai crer no problema, se entregar ao problema e ser vencido pelo problema. Você despreza a espada, então na hora de manejar a espada, você não tem espada. Mas se você honra a palavra, o Espírito te fará lembrar do que você tem ouvido. Na hora da luta, Deus te ajudará. Se você anda com Ele, Ele anda com você. Ah, o Nil não faz diferença ir nesse culto lá ouvir a palavra. Não faz diferença. Não faz diferença se almoçar um dia ou ficar tonto? Será que faz diferença ou não faz diferença? Se ficar um dia sem almoçar tonto, assim, quase desmaiando, segurando na parede, tremendo assim, ou almoçar, será que faz alguma diferença? Não, já almoçou ontem. Já almoçou antes de ontem, hoje não precisa almoçar não. O que é isso? Todo dia, pão nosso de cada dia. Assim como o nosso corpo tem sede e fome, nossa alma tem fome e sede. E nessa manhã nós estamos sendo fortalecidos, amém, amados? Então, há uma batalha espiritual. Tanto que em Efésios capítulo 6, Paulo escrevendo, ele diz assim, 3 vezes ele diz assim, enchei-vos do Espírito para que possais resistir. Veja, a batalha é tão grande, amados, e é contra espírito sem corpo. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, e os demônios são anjos caídos. Então o que acontece? Nossa batalha é tão grande, que se nós não nos revestirmos, nós não conseguimos, nós desanimamos. Vê crente aí vencido pela mágoa? Crente vencido pelo mundanismo, pela prostituição, crente vencido por tudo quanto é mal, por quê? Porque ele não se revestiu. O mal veio e venceu, prevaleceu. Mas se nós nos alimentarmos, porque o homem é o que ele come, se ele for forte, ele é forte. Na hora da luta nós estaremos fortalecidos. Você crê? Olha só. Então há uma batalha na mente que quer poluir as suas emoções. Há uma batalha na mente querendo poluir as nossas emoções, colocar nas nossas emoções o medo, a dúvida, a mágoa, a impureza, o ódio, toda sorte de sentimentos ruins. Mas a palavra de Deus inspira em nós bons pensamentos. A palavra de Deus, ela nos lava, nos limpa. Uma pessoa que se expõe à palavra, ela começa a pensar diferente.
Ela começa a falar diferente, ela começa a agir diferente, ela começa a tomar decisões diferentes, ela começa a conversar com as pessoas diferentes, porque a palavra de Deus, ela muda as pessoas. Isso é um milagre. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que acontece? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele escolheu a independência, ele perdeu a vida espiritual. O homem continuou no seu corpo vivo. O Adão não morreu na hora, continuou fazendo filhos. A sua alma continuou sentindo. Mas o seu espírito agora não percebia mais a Deus, não tinha saudades de Deus, não falava mais com Deus. A morte espiritual é o quê? Não ter saudades de Deus, não ver necessidade da Bíblia, não ver necessidade de vir na igreja. Uma pessoa assim, a Bíblia diz que ela está morta espiritualmente. E essa é a pior morte. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus e com a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela está morta. E essa morte, e ela morrendo assim morta, ela irá para a segunda morte. Mas os vivos não morrem, porque a Bíblia diz em João 5:34, que aqueles que creem em Cristo não entrarão em juízo, mas já passaram da morte para a vida. Essa palavra, ela te vivifica. Vamos dar um exemplo. A palavra, ela te vivifica, mas as lutas, elas nos desanimam, elas sugam a nossa força. Não é assim que você almoça, você fica forte, daqui 4, 5, 6 horas com a luta, corre para lá, aquela energia vai acabando e você tem que comer de novo. Entende como é? Então a palavra de Deus, ela nos fortalece, mas os embates, tentações e provas da vida nos sugam, e há necessidade de repor novamente essa força, entende? Nós dependemos do Senhor novamente. Assim nós nos alimentamos da graça e ficamos fortes, mas aí vem uma luta, uma tentação, uma perseguição, uma prova, uma luta na mente, e vai nos sugando. E se nós não repomos as forças, ficamos anêmicos espirituais, ficamos aí em coma espiritual, passivos. Deus não me ouve mesmo, eu não vou mais na igreja, não adianta pedir, Deus não me deu. Começa a se tornar uma pessoa desanimada, vencida pelo mal. Mas nós não, amém? Então a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória. Nós necessitamos da glória para revelar Deus. Ninguém pode revelar Deus sem a glória de Deus, porque o homem só pode fazer obras humanas depois da queda. Diz que Adão, ele gerou filhos segundo a sua imagem, não mais segundo a imagem de Deus. Quando Adão caiu, ele gerou filhos caídos, e assim foi até Jesus morrer na cruz e gerar uma nova raça celestial de pessoas espirituais, amém? O espiritual gera espiritual. Então a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos carecem da glória de Deus. O que diz João 17:22? Eu dei-lhes a minha glória. Então o que é a glória? É a presença gloriosa do Senhor. A glória, amados, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amados, valorize o Espírito Santo. Em 1 Pedro 4,14 diz que o Espírito Santo habita em nós, que somos a sua casa. É onde ele habita. 1 Pedro 4,14 diz, amados. 1 Pedro 4,14: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. 1 Pedro 4,14. Então a glória é a presença gloriosa. A glória é a presença gloriosa. Então todos carecem da glória, amados. Veja só, em Números 16, a Bíblia diz lá em Números 16, versículos 18 e 19, que quando Moisés foi afrontado pelos falsos profetas ali, a glória do Senhor apareceu. Entendeu? A glória do Senhor apareceu. Vamos ver ali, Números 16. Eu acho que esse é o capítulo do monte, né? Eu estou confundindo aqui. Esse é o capítulo do monte, né? Que Deus diz assim, que Moisés ia subir o monte. É aqui em Êxodo, número 16, vamos ver aqui. Então o que nós vemos, amados, é que a glória de Deus aparecia numa coluna de fogo e de fumaça no Antigo Testamento. Mas agora no Novo Testamento, o que a glória de Deus está? Qual é a caixa que segura a glória de Deus? É o nosso corpo, amados. É dentro de nós que habita. Números 16, 18. Diz assim, ó. 16, 18. Assim cada um deles pegou incensário, acendeu incenso e
postou com Moisés e com Arão a entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores a entrar à tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória do Senhor Yahweh revelou-se diante de toda a comunidade. E o Senhor preveniu Moisés: apartai-vos deste povo, pois exterminá-lo-ei agora mesmo. E depois diz o versículo 35 lá, que a terra se abriu e engoliu eles. O que a glória faz, amados? A glória vem e decide. Quando eles disseram: vamos disputar com a liderança, nós somos mais ungidos que os pastores, nós vamos criar um grupinho aqui e vamos ir contra a liderança, nós vamos agora, Moisés vai ver o que Arão. Aí Deus, a glória do Senhor apareceu. E aquele que Deus ungiu, que é eu, que é você, Deus defende. É o que está dizendo aqui. A glória é a presença decisiva para exercer justiça e vingança. A glória do Senhor, ela vem para exercer justiça e vingança, para destruir os adversários. E quem são os adversários? A doença, a dívida, o pecado, a fraqueza. O trabalho do Espírito Santo é exercer vingança. Por exemplo, aonde Jesus passava, ele não fez o homem doente. Então, onde Jesus passava, ele olhava uma pessoa doente e ele exercia vingança. Sai a enfermidade, entendeu? Porque aquilo ali tinha que sair. Porque ele era um representante de Deus. Aonde Jesus passava e tinha um morto, ele exercia vingança. Sai morte, porque ele é a vida. Então, o trabalho do Espírito Santo é o quê? Manifestar através da nossa oração justiça e vingança. Destruir as obras do mal. Porque para isso Jesus se manifestou em carne, para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo é matar, roubar e destruir. Então nós fomos ungidos. A glória de Deus, ela vem para decidir. Quando você põe a mão e diz assim: em nome de Jesus, ali é a decisão, ali é a glória de Deus, ali é a operação de Deus através da sua fé, destruindo as fortalezas do diabo. Então, emoções saradas não é só você ser sarado, mas você ser um canal. Porque Deus disse a Abraão: eu vou te abençoar, e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabia que Deus te abençoa? Para você ser um canal de bênção. Diz João 7,38: rios fluirão do seu ventre. Que significa que não só Deus te abençoa, mas para você abençoar. Não só Deus te perdoa, mas para você perdoar. Somos estes que carregam a glória de Deus para a glória de Deus. Deus é a nossa fonte, mas Deus é o nosso alvo, que Ele seja em tudo glorificado. É o que diz em Mateus 5,16: assim resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam e Deus seja glorificado. Não você, Deus seja glorificado. O que nós vemos, amados, que quem não é autorizado, lá em Êxodo 19 diz assim, Êxodo 19, versículo 12 e 13. E quando Moisés foi autorizado a subir no monte, e a glória do Senhor estava ali, Rosana, disse: quem não era autorizado, Êxodo 19, versículo 12 e 13, quem não era autorizado e tocasse no monte, morreria. Êxodo 19, versículo 12 e 13, e também versículo 20 ao 24. Diz que se fosse um animal que tocasse no monte, seria morto. Ou seja, quem não foi autorizado e tentar tocar nos limites da glória, perecerá. Quem é que tem que ser destruído que toca na glória? A doença que toca no teu corpo tem que ser destruída. Porque tocou na glória, nosso corpo é templo do Espírito. A miséria que tocar na tua família, o vício que tocar na tua família, entende, amados? A impureza que quiser tocar na tua mente, isso não foi autorizado, isso tem que ser destruído, queimado pela glória. Nós somos o canal da glória de Deus, para a glória de Deus. Uma coisa importante, amados, quando foi dado um decreto pelo rei Assuero, sem ele perceber, que matasse todos os judeus, Mardoqueu chegou lá e falou assim: rainha Esther, intervém nessa situação, porque quem sabe para isso você foi levantada. Você está aí como rainha, mas Deus te colocou aí não para você ficar bela e formosa, mas Deus tem um propósito aí. Então Esther 4,14 diz assim: se você não agir, livramento virá de outra parte, mas você perecerá. Ele diz: olha, Esther, Deus te colocou nesse momento histórico, nessa situação, para ser canal de Deus. Se você não tomar posição e não for canal de Deus, Deus vai usar outra pessoa, a obra de Deus será feita, só que você será rejeitado. O que significa isso, amados? Que Deus nos ungiu para cooperar, que Deus conta conosco, mas Deus não precisa de nós.
Deus conta conosco. Se nós fizermos a obra, teremos galardão. Se nós não fizermos, Deus fará através de outra pessoa. A obra será feita. Porque Deus conta conosco, mas Ele não precisa de nós. Esther, ó, que oportunidade, que privilégio. Deus te ungiu para resolver a situação. Haja, e Deus te honrará. Não vai agir, Esther, Deus vai levantar outra pessoa. A obra de Deus será feita. Amados, nós somos membros do corpo. Deus conta conosco, mas Deus não precisa de nós. Ó, a igreja conta conosco, mas a igreja não precisa de nós. Se eu sair daqui, ela não perece, Deus levanta outra pessoa, a obra será feita. Eu perderei o galardão, perderei a oportunidade, mas Ele fará, porque eu preciso da igreja, mas a igreja não precisa de mim. Ninguém sozinho é maior que a igreja. Entende? Ninguém sozinho é maior que a igreja. A igreja é o corpo. Eu corto esse dedo aqui, ó, ele apodrece. O corpo vai sentir falta dele. Puxa, esse dedo fazia falta. Mas o corpo vai sobreviver. Mas o dedo não. Portanto, aquele que diz, eu sou importante, se não tiver aqui a igreja cai. Ah, coitado de você. Sai e a igreja cresce. Porque a igreja não precisa de você. Você precisa da igreja. A igreja não precisa de mim. Eu preciso da igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. E é um privilégio, uma vantagem eu ser colocado no corpo de Cristo. Isso é honra. Agora, se eu me acho mais importante ou maior que o corpo, Deus mostrará que eu sou insignificante. A obra será feita por outro. E tira eu, coloca uma criança e faz uma obra melhor que eu. Porque Deus é Deus. E Ele não precisa de nós. Nós precisamos dEle. Certo? Nós queremos dizer que a Gerados pela Graça foi levantada por Deus para cooperar com outros ministérios, que aceite essa cooperação. Nós não estamos aqui nesse bairro para fechar as igrejas ao redor, mas para ajudar as igrejas ao redor a serem fortalecidas. Esta igreja tem sido usada por Deus, através da mídia, através de outras coisas, para encorajar, fortalecer outras igrejas. É para isso que Deus nos levantou, para cooperar com o corpo de Cristo. Nós não estamos aqui para fechar as portas de igrejas vizinhas, para destruir as obras ao redor. Mas aquele que aceitar a nossa cooperação, nós vamos ajudar e aquela igreja vai ser fortalecida. Porque nós estamos aqui para cooperar com o reino, não para dividir, não para destruir. Veja, amados, não somos melhores e nem superiores. Só queremos cooperar porque fomos ungidos para isso. Porque temos a glória de Deus. Portanto, aquele que nos quiser nos ouvir, seja vindo aqui ou pela internet, ou ouvir os nossos auxiliares, serão fortalecidos pela graça, como nós estamos sendo fortalecidos pela graça, e implantarão isso na sua igreja local, e essas igrejas serão fortalecidas. Por quê? Porque a visão não é minha, não fui eu que inventei. Essa visão vem de Atos dos Apóstolos, que Deus deu a Pedro, a Paulo e João. É a palavra de Deus, não é nossa. Ela vem de Deus, passa por nós, e um dia que nós partirmos, os filhos e netos, as crianças que estão aqui, vão continuar pregando esse evangelho. Porque esse evangelho é de Deus, para aquele que quiser. E que Deus nos abençoe essa semana, para que sejamos canais de bênção. Amém? Vamos colocar em pé.